Sabe aquela história que a gente sempre ouviu sobre a evolução humana? Aquela de que nossos cérebros foram ficando cada vez maiores e por isso a gente ficou mais inteligente? Como se fosse uma linha reta de progresso? Pois é. E se a parte mais importante da nossa evolução cognitiva não tivesse sido sobre crescer, mas sim sobre encolher? Parece loucura, né? Então bora entender essa história direito. A grande questão que deixa os cientistas de cabelo em pé não é só quando o Homo sapiens apareceu. A pergunta de verdade é: quando a nossa forma de pensar, essa cognição moderna que a gente tem, realmente se estabeleceu? E olha, a resposta é bem mais recente do que a gente costuma pensar. Muito mais. E é aqui que a coisa fica interessante e vira tudo de cabeça para baixo. De um lado, a gente tem a história que todo mundo conhece. Maior é melhor, ponto. Mas do outro lado, tem o que os fósseis estão gritando pra gente. O nosso cérebro, a nossa ferramenta de pensar, chegou no tamanho máximo e, depois, começou a diminuir. É isso mesmo que você ouviu. Diminuir. Então, tá aí o nosso mistério para desvendar. Como é que pode? A nossa principal ferramenta ter encolhido bem na hora em que a nossa cultura e a nossa tecnologia estavam prestes a decolar de vez. Não faz sentido, né? Dá uma olhada nessa linha do tempo. Por centenas de milhares de anos, a gente vinha numa escarada, sabe? Só crescendo. Aí, uns 50 mil anos atrás, chegamos no topo da montanha, o volume máximo. Só que a partir daí, algo totalmente inesperado aconteceu. O cérebro humano começou uma dieta, perdendo uns 10% do seu volume até se estabilizar. A pergunta de $1 milhão é por quê? A primeira coisa que vem à cabeça é essa, né? Se o cérebro diminuiu, a gente ficou mais burro. Se fosse uma relação direta, esse gráfico seria a prova de que a gente está em declínio. Mas é só olhar em volta para ver que claramente não é o caso. Então, o que diabos aconteceu de verdade? Para tentar entender o que aconteceu com a gente, os cientistas tiveram uma sacada: olhar para quem estava passando por algo bem parecido, exatamente na mesma época. Pois é, cachorros, porcos, ovelhas, todos eles. Conforme nós, humanos, fomos domesticando esses bichos, o cérebro deles também foi encolhendo. E à primeira vista, isso parece dar força para aquela ideia de que menor é pior, não é mesmo? E os números não mentem. A redução do cérebro dos animais foi até bem maior que a nossa. E para eles, isso faz todo o sentido do mundo. A vida ficou mais fácil, mais segura, com comida garantida. Para que gastar um monte de energia com um cérebro gigante se não precisa mais? Só que, aqui está o pulo do gato. Para os animais, cérebro menor significou sim uma simplificação, uma perda de algumas funções. Mas com a gente, a história foi exatamente o contrário. A gente não simplificou nada. Na verdade, a gente complicou tudo. No bom sentido, claro. E aqui que a gente resolve o paradoxo. A evolução do nosso cérebro mudou de estratégia. O jogo não era mais sobre quem era o maior, mas sim sobre quem era o mais eficiente. O nome técnico para isso é reorganização neural. Para entender fácil, pensa num computador antigo, daqueles que ocupavam uma sala inteira, e compara com um smartphone moderno. É a mesma lógica. O nosso cérebro passou por um upgrade parecido. Ficou mais compacto, mas ficou muito, muito mais poderoso. E isso não é só teoria, não. A biologia mostra o que mudou por dentro. Nossas redes de neurônios ficaram mais sincronizadas, as baterias das nossas células ficaram mais potentes e, no fim das contas, cada pensamento começou a gastar menos combustível. A palavra de ordem virou eficiência e não mais tamanho. Ok, então a gente já sabe o que aconteceu. Mas a pergunta agora é: quando exatamente essa nossa inteligência moderna ficou pronta? Para descobrir isso, os pesquisadores juntaram as peças de um quebra-cabeça vindo de 3 lugares diferentes. É quase uma investigação de detetive. A primeira pista, os próprios fósseis, a cena do crime. A segunda, o que esses cérebros estavam criando, ou seja, a nossa cultura. E a terceira, talvez a prova definitiva, está escondida lá no fundo do nosso DNA. E a pista cultural é simplesmente absurda. Pensa bem, agricultura, cidades, escrita, tudo isso explodiu num piscar de olhos, em termos de tempo evolutivo. Para fazer tudo isso acontecer, não adianta ter um cérebro só grande, precisa ter um cérebro organizado, um que consiga lidar com símbolos, planejar o futuro e, o mais importante, cooperar em grupos gigantescos. E aí vem a genética para dar o checkmate. Os genes que controlam a capacidade do nosso cérebro de aprender, de falar e até aqueles que nos ajudam a viver em sociedade, todos eles mostram que receberam a sua versão final muito, muito recentemente. O nosso próprio DNA conta a história desse último upgrade. Então, juntando todas as peças, os fósseis, a explosão cultural e as pistas do DNA,
A gente finalmente consegue colocar uma data de nascimento na nossa forma moderna de pensar. A história toda pode ser dividida em 4 fases. Primeiro, a expansão, só crescendo. Depois, o pico de tamanho. Aí vem a fase crucial, a reorganização, quando o cérebro encolheu para ficar mais esperto. E por último, a estabilização, o momento em que a arquitetura moderna do nosso cérebro foi, digamos, instalada. E essa estabilização nos leva a este número aqui. Entre 5 e 8 mil anos. É isso. A arquitetura da nossa mente, o nosso sistema operacional, com todo o seu potencial, é um bebê em termos de tempo geológico. E só para a gente ter uma ideia do impacto disso, o nosso corpo, o Homo sapiens, existe há uns 300 mil anos. Mas a nossa mente, essa que está processando tudo isso agora, tem menos de 10 mil. A diferença é simplesmente brutal. Então, o que define esse tal de cérebro do Holoceno? O que ele tem de tão especial? Bem, ele é o resultado final daquele grande processo de otimização que a gente viu. Essa citação da pesquisa resume tudo perfeitamente. Em comparação com o cérebro dos nossos ancestrais, o nosso é menor, sim, mas é muito mais rápido, gasta menos energia e é todo interligado. É uma máquina de pensar muito mais enxuta. E isso nos traz de volta para aquela comparação com os animais, fechando o ciclo. Enquanto a domesticação levou o cérebro deles para um caminho de simplificação, a nossa autodomesticação nos levou na direção oposta. No nosso caso, o encolhimento do cérebro foi o gatilho para um salto gigantesco em complexidade. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, não é? Se a mudança mais significativa no nosso cérebro aconteceu praticamente ontem, quem garante que ele já parou de evoluir? Nesse mundo de hoje, com inteligência artificial, com tudo digital, qual será o próximo upgrade do cérebro humano?